Salve fiel, salve nação corintiana. Quinta-feira tem informação importante no Corinthians para vocês. O Corinthians que venceu da Ponte Preta, mesmo numa condição horrível aí do estádio, do campo do Moisés Lucarelli. Mas o importante foi a vitória com o gol do Thales Magno. O Thales Magno que vem jogando muita bola aí no começo dessa temporada. Gostaria de perguntar para vocês se o Thales Magno já merece ser titular dessa equipe do Ramon Dias, principalmente agora, né, que o Garro sofreu a lesão e vai voltar aí daqui um tempo. Thales Magno tá merecendo ser titular, fiel? Deixa aqui abaixo o seu comentário e a sua opinião. E vamos ver a repercussão dessa vitória do Corinthians, com informações também sobre o mercado da bola do Timão. Corinthians de olho aí no lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, o Luan Cândido. Tem informação sobre Romarinho livre no mercado. Poderia virar uma opção para o Timão aí nessa janela de transferências. Tem muita informação do Corinthians para vocês nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa aquele like maroto para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo. Se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão, sem demora. Vamos reagir aí a ESPN Brasil e também o Nicola trazendo as últimas novidades do Coringão. Tá bom, fiel? Só uma olhada. O Corinthians tem enfrentado, então, Tonhão, Antônio Chamorro tá conosco. O Corinthians, acho que como todo paulistano, tem enfrentado alagamentos. Pô, não fala isso não. Até quem não é paulistano, hein? Não fala isso não, Vamos falar de futebol. Mas de futebol, como a gente brincou, de polo aquático, né, Tonhão? Tabela do Paulistão ano que vem vai ter o Paineiras, o Paulistano e o Pinheiros. E esses três já aparecem como favoritos. Sorriso, hein? Jailson. Pois é, ontem a gente estava Ontem eu também estava em São Bernardo, né, pro jogo do São Bernardo de Santos. Choveu muito, mas o gramado não estava como estava no Moisés Lucarelli, né? O jogo foi atrasado em quase uma hora, então realmente não foi fácil e o jogo continuou em situações precárias, como bem citado pelo Emiliano e também pelo Thales Magno. Thales Magno que chegou a 3 gols em 5 jogos nessa temporada, vem pedindo passagem até no considerado time titular, enquanto o Rodrigo Garro não tem condições de jogo. Então o próprio Emiliano falou disso, o Ramon também durante a coletiva, que o Thales Magno sim vem pedindo passagem, está crescendo muito, então a gente pode pensar até num Thales Magno tendo mais opções como titular ao lado de Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque. A dupla de Dias, né? Eles gostam muito do Ángel Romero, mas ele não tem rendido tanto, então acho que o Thales Magno nesse sentido vem ganhando espaço. Sobre o Rodrigo Garro também, o Emiliano falou sobre a situação dele, ele está com essa tendinopatia no joelho direito, que ainda não fez estrear na temporada, mas ele falou que ele vem evoluindo muito bem, não colocou um prazo para que ele estreie nessa temporada, mas ele fala que o Rodrigo Garro está assim numa crescente boa fisicamente, então a gente ainda não sabe quando ele pode jogar, mas vamos pensar que o Corinthians tem a pré-Libertadores, então acho que essa é a meta principal para que o Rodrigo Garro possa jogar. O Thales Magno também ele não vai participar do próximo jogo contra o Noroeste no sábado, porque ele viaja hoje ainda para os Estados Unidos para renovar o seu visto de trabalho. Ele está emprestado pelo New York City FC, então ele precisa a cada 6 meses ir até os Estados Unidos para provar que ele ainda é um jogador, que ele ainda precisa desse visto, então ele viaja hoje e volta no sábado, então ele não joga contra a equipe do Noroeste aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians tem uma sequência muito pesada agora, né, nos próximos dias, depois do jogo com o Noroeste no sábado, já na segunda-feira visita o Novo Horizontino e na quinta-feira faz o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Corinthians que não terá o Martínez também no sábado, ele foi expulso, um ponto de atenção que o próprio Ramon Dias citou na entrevista coletiva, foi o 4º cartão amarelo do jogador em 5 jogos, e aí tem que pensar que ele levou o cartão amarelo no primeiro tempo ontem e depois foi expulso já na parte final, quando o Corinthians tinha o jogo quase controlado e quase levou um empate da Ponte Preta, mas a vitória colocou o Corinthians 4 vitórias em 5 jogos e divide a liderança do Grupo A com o Mirassol, mas o Mirassol leva a melhor na questão de saldo de gols. Então o Corinthians está em segundo no grupo, mas está agora um pouco melhor na situação, se recuperou
da derrota para o São Paulo também em condições bem complicadas por causa da chuva, Bruno. Então, e aí, obrigado, viu, Tonhão? E aí o Emiliano reclamou e o Tonhão deu a resposta até, né? Porque ele tem razão. A condição do gramado era péssima, colocava em risco os jogadores. Mas aí por que o jogo não é adiado? Por causa da sequência que o Tonhão falou. Não tem calendário. Vai jogar no sábado, na segunda e na quinta contra o Palmeiras. Não tem calendário. Não tem como Se adiar. Se o jogo ontem, vai ser quando? Não tem como adiar. Esse é o retrato. Não tem margem, vai ser assim até dezembro. Esse é o retrato do calendário do futebol brasileiro. Não tem. Se, por exemplo, acontece alguma, que infelizmente que nem aconteceu no ano passado. É verdade. A questão do Rio Grande do Sul, a CBF teve que se... E nem, numa boa mesmo, não respeitou, inclusive, o que aconteceu. Essa que é a realidade. Também. Que os jogos não eram para acontecer da forma que aconteceu. Os jogos aconteceram porque não tinha margem para os times do Sul jogarem depois. Jogando fora de casa, tudo lá de ruim acontecendo, enfim. E os times acabaram tendo que jogar da mesma forma. Mas essa é a realidade do calendário do futebol brasileiro. Ontem, não tinha... Sério, eu comecei a assistir o jogo, chegou um determinado momento que foi, cara... E até que foram boas chances criadas, apesar do gramado, né? Mas não era futebol. Não é. Sabe, você ter o prazer de parar para assistir um jogo de futebol, ontem não era futebol. Era um bico pro alto. Tudo. Até na hora da transmissão foi muito bem. Eu não sei, eu não lembro quem estava agora na transmissão, enfim, nossos companheiros lá da TNT, na hora que falando, tá aparecendo o futebol americano. É você ir ganhando jarda. Você vai ganhando jarda e você vai tentando levar o bloco do time pra frente. Isso. Enfim, e só para destacar... 1-0 contra a Ponte Preta em Campinas, gramado péssimo por conta das chuvas, mas o resultado positivo serve para pagar a derrota para o São Paulo no final de semana no Clássico. Quero falar sobre uma entrevista importante que o presidente Augusto Melo concedeu ao site Meu Timão e ele trata sobre diversos assuntos, a começar pela venda do Denner. Já havia contado para vocês que a operação foi fechada em 8 milhões de euros fixos com 4 milhões de euros em bônus. O presidente contou que a cada partida do Denner no time principal do Chelsea, o Corinthians embolsa 100 mil euros até que se chegue a esse valor de 4 milhões de euros. O presidente foi perguntado sobre o atraso nas obras do CT, uma das promessas de campanha. Ele disse, abre aspas, por conta de pessoas que se dizem corintianas, mas só querem atrapalhar, esse foi o motivo dos atrasos. Disseram que iriam denunciar as obras assim que iniciássemos a construção. Agora todas as documentações estão certas e nas próximas semanas devemos começar as obras. Vou terminar meu mandato com esse hotel do CT pronto. Vale a lembrança de que o presidente disse que assim que assumisse já iniciaria as obras, algo que não aconteceu. O Augusto Melo também foi perguntado sobre o aumento da arena. Ele disse, abre aspas, já conseguimos 1.200 lugares de aumento. Hoje estamos com mais de 49 mil lugares. Precisaríamos de uma nova documentação para a retirada das cadeiras do setor sul e já demos entrada com a solicitação dos bombeiros. Isso vai gerar mais 2.000 lugares. O presidente ainda pediu paciência ao torcedor em relação ao fiel torcedor. Disse que tem 6 ou 7 empresas conversando para melhorar os contratos do FT. Sobre parcelas do estádio, garantiu que está tudo absolutamente em dia. Respondeu também sobre Fagner de graça no Cruzeiro. O Fagner queria sair e entendemos que a liberação dele e do Pedro Henrique abriria espaço de mais de R$1 milhão por mês na folha. Normalmente sou contra esse tipo de negócio, mas eu não tinha muito o que fazer. Outra quebra de promessa, enquanto candidato ele havia garantido que nunca emprestaria jogador de graça, muito menos que pagaria salário desse atleta. Vocês sabem que o Fagner tem mais da metade dos seus vencimentos pagos pelo Corinthians mesmo enquanto emprestado ao Cruzeiro. Para completar, o Augusto Melo ainda foi perguntado sobre Pogba, abre aspas para ele, não tem nada, o Corinthians não tem condição de trazer um atleta desse nível nesse momento. Eu nem cheguei a conversar com ele sobre valores, fecha aspas, informação que eu tenho é diferente. Houve um debate sobre valores, o Corinthians fez uma proposta que não foi aprovada pelo meio-campista francês. A saideira, o Augusto ainda foi questionado sobre Memphis Depay vestir a camisa 10. Abre aspas, a cláusula existe, mas eles estão conversando e se resolvendo sobre isso lá, fecha aspas. Só para lembrar que o contrato do Memphis Depay com o Corinthians previa que a partir desse ano ele passaria a usar a camisa 10, que pertence a Rodrigo Garro, logo o Garro que jogou muita bola na temporada passada e que passou por momentos de enorme dificuldade nesse ano. Ele se envolveu num acidente trágico com morte de um motociclista lá na Argentina. Tudo isso está sendo debatido internamente. Hora de explicar para vocês a situação de Romarinho. Nessa quarta-feira surgiu a notícia de que ele está
rescindindo seu contrato com o Neon, equipe da segunda divisão saudita. Confesso que levei um baita susto, até porque os números do Romarinho são espetaculares. Ele foi contratado num projeto de 2 anos que vai transformar esse time do Neon em uma das principais forças do país. Neon, que é líder da segunda divisão e tem tudo para subir. 18 jogos, 12 gols e 5 assistências. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa que participa da vida do Romarinho na Arábia Saudita para perguntar se essa chance dele se despedir do clube é real. E a resposta foi de que problemas pessoais podem sim determinar essa saída. Fui mais a fundo para conversar com outras pessoas próximas do Romarinho e o que está pegando é uma acusação de exame antidoping contra o Romarinho. Ele acabou sendo pego no exame antidoping, foi julgado e condenado. Entrou com efeito suspensivo e a qualquer momento deve sair o resultado definitivo, não há mais contestação. E é por conta dessa informação de que o Romarinho deve ser suspenso que já estão cravando a saída dele no Neon. A verdade é que há muitas incertezas. Ninguém sabe qual é a punição. Ninguém sabe o tempo da punição. Ninguém sabe se essa punição vale apenas para a Arábia Saudita ou se ela se aplica para todo o restante do planeta bola. E é importante contar que o Romarinho, que nunca teve problemas com doping, acabou sendo pego nesse exame porque fazia um tratamento de fertilização para tentar seu segundo filho e tomou um remédio sem consentimento de que isso poderia implicar no doping. O médico que receitou não passou essa informação para ele. Romarinho acabou sendo pego no doping, mostrou através da sua defesa que não era um medicamento que fazia ou que tinha a intenção de lhe garantir maior qualidade física ou algo do gênero, era só porque ele queria ter um segundo filho. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Essa decisão definitiva, que não cabe como recorrer, vai ser anunciada a qualquer momento e pode ser que de fato ele seja proibido de atuar por lá, o que permitiria a ele buscar um outro clube, talvez eventualmente no Brasil. Pode ser que essa punição também seja aplicada a outros países e aí o Romarinho precisaria entender com o Neon como é que funciona. O contrato dele, repito, tem mais 1 ano e meio de duração, contrato gigante, maior que o contrato salarial que ele já teve na vida dele. Atleta que surgiu muito bem no Red Bull, no Bragantino, depois foi para o Corinthians de 2012 a 2014 e desde então atua no mundo árabe. Teve no Al Jaish, no Al Jazeera, no Al Ittihad, além do Neon. Só para completar sobre o Corinthians, o presidente Augusto Melo pediu a destituição do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O presidente alega que o Romeu foi parcial na condução do processo de impeachment e ainda prejudica a imagem do clube. Nessa falar sobre o Corinthians, que está mesmo vendendo o lateral esquerdo Denner. Só 16 anos de idade, seu destino é o Chelsea. Importante lembrar que ele só pode se mudar para o clube inglês quando completar 18 anos, mas a operação está praticamente sacramentada, 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, tá? E esses bônus estão todos atrelados à participação do jogador no time principal. A cada determinado número de jogos, o Corinthians recebe uma grana desse bônus que pode chegar a 4 milhões de euros. O Denner é muito bem avaliado no futebol internacional. Há quem garanta que ele está entre os 3 melhores laterais da sua idade. Só para lembrar que com 16 anos na temporada passada ele era titular do Sub-20. Na Copa São Paulo de Juniores esteve em 8 partidas com 3 gols e 1 assistência. Jogador frequentemente convocado para as categorias de base da seleção. Em breve disputará o Sul-Americano. Mas Nicola, por que o Corinthians vendeu alguém com tanto potencial por um valor tão baixo? O problema está na multa rescisória do atleta, especialmente para clubes brasileiros. Qualquer time do Brasil pagando 10 milhões de reais ao Corinthians pode levar o atleta, isso porque a multa nacional é calculada de acordo com o salário multiplicado por 2 mil. Isso equivale aos 10 milhões de reais. Para evitar a perda do Denner para um clube brasileiro, atleta que é representado pelo Juliano Bertolucci, com quem o Corinthians tem um enorme problema. O Bertolucci está cobrando na justiça 78 milhões de reais. Houve o acordo, venda para o Chelsea, 8 milhões de euros fixos, mais 4 em bônus. A entrega acontece quando ele completar 18 anos, menino que faz 17 anos agora no mês de fevereiro. Ao menos entra dinheiro para o Corinthians, mas dá para dizer que é uma venda bastante ruim, levando em consideração todo o potencial desse atleta que é muito, mas muito, muito acima da média. E você... Salve fiel, salve nação corintiana. Continuando falando do Corinthians aqui com vocês, o Corinthians que venceu a Ponte Preta, né, numa situação difícil aí do campo do Moisés Lucarelli, atrapalhou muito os dois times, é verdade, mas o Corinthians, graças ao Thales Magno, que
é o melhor jogador do Corinthians aí, pra mim, na temporada aí até o momento, né? Tem 3 gols em 5 jogos, então tem uma média bacana. E realmente vem jogando muita bola e tá merecendo até ser titular dessa equipe. Vocês concordam? Deixa aí abaixo o seu comentário e a sua opinião, né? Sobre o Thales Magno ser titular do Corinthians. O Corinthians que não assinou, não fez nenhuma contratação, né, para essa temporada, apenas renovou alguns contratos aí de alguns jogadores que estavam acabando, porém o Corinthians segue aí no mercado da bola. E o Luan Cândido, lateral esquerdo do Bragantino, é um jogador que o Corinthians tem na mira, sim, tem interesse no jogador. É certo que o Corinthians quer aí um zagueiro, um lateral e 2 atacantes, foi o pedido do Ramon Dias ao presidente do Corinthians, e o Corinthians estuda a possibilidade de, quem sabe, contratar aí o Luan Cândido. Porém, o Red Bull Bragantino só aceita negociar o jogador pela bagatela aí de 30 milhões de reais. Não sabemos se vale a pena, né, fazer essa investida para ter o Luan Cândido, que é um excelente jogador aí, né, do Red Bull Bragantino, jovem, 23 anos, poderia ajudar muito o Corinthians aí na temporada. Vocês concordam com essa possível contratação? Deixa aqui abaixo a sua opinião, o seu comentário, se você contrataria ou não Luan Cândido com a camisa do Corinthians, tá certo? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!